Oi, oi, boa noite. Tudo bom, gente? Minha irmã entrando, Suelen. Tá, a Suelen tá sempre presente nas lives, né, Su? A Gisele do Harmonia, né, Gisele? Adriana, dentista da Luísa. Que bom, muito bom ter vocês aqui. Hoje eu estou fazendo a live na terça-feira, porque eu vou viajar amanhã, então eu precisava adiantar, né? Não sei que horas nós vamos chegar, nós vamos de carro. E aí eu fiquei com medo de atrasar e não consegui passar o conteúdo dessa semana para vocês. Vou pedir a gentileza para aqueles que estão entrando agora. O nosso tema é estabilidade no mundo instável. Como o dia hoje é terça-feira e a live acontece normalmente na quarta, pode ser que algumas pessoas não tenham conseguido acompanhar no Stories que eu postei ontem, né? Então, eu vou pedir a gentileza para vocês clicarem ali no aviãozinho e encaminharem para aquelas pessoas que vocês sabem que assistem, tá bom? Vamos começar então? Tema de hoje, estabilidade no mundo instável, né? É um tema que eu gosto bastante, até porque eu trabalho muito com pessoas, né? Eu trabalho com educadores, com pais, com mães, com crianças, com adolescentes, e a gente percebe, né, no decorrer desses anos todos, o quanto a estabilidade é uma coisa necessária para a gente poder tocar a nossa vida de uma forma saudável, e para a gente poder alcançar os nossos objetivos e termos uma família, uma vida mais feliz. Então, primeira coisa que eu queria trazer para você, né, para vocês aqui, quem puder responder, escrever aí, quem que gosta de estabilidade, né? Acho que responde quem quiser, mas também se não quiser responder não tem problema. Todos nós gostamos da estabilidade, da vida estável, né? Gostamos de estar numa situação que não nos gere tristeza, que não nos gere medo, desconforto, mal-estar. Então, faz parte. O Nando respondeu ali, eu gosto, é isso aí. É da natureza do ser humano. Nós somos atraídos pela estabilidade, então a tranquilidade, né? Os planos mais serenos, atividades mais ordenadas, previsíveis, isso é o que a gente busca na nossa vida. Essa estabilidade é algo que o ser humano ele procura de maneira bastante natural e genuína, certo? Nós gostamos de permanecer na maneira, né, que nos agrada, que nos gera conforto, que nos gera segurança, que gera esse bem-estar. Isso faz parte do ser humano. Entretanto, a estabilidade perfeita, ela não pertence a esse mundo, tá, gente? Nós não vivemos em um mundo estável. Nós vivemos em um mundo instável. Nós vivemos perante a imutabilidade das circunstâncias, né? Então, as circunstâncias, há uma série de acontecimentos, circunstâncias que nós não controlamos. Entre elas, né, a morte, as doenças, os problemas financeiros, os problemas emocionais, todas essas situações, elas nos afetam. Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente poder falar em estabilidade quanto ser humano. A gente precisa relembrar alguns conceitos que eu trouxe já em outras lives, principalmente com relação aos nossos afetos, né? Por quê? Nós estamos diariamente convivendo com pessoas, com coisas, com materiais, né, que nos afetam. Então, nos afetam de forma positiva e de forma negativa. O que significa isso? Quando eu acordo, pode ser que eu acorde, vire o pé, e nesse momento que eu viro o pé, eu rompo um tendão do meu pé, e se eu tenho ali, eu fui afetada por eu ter pisado de forma inadequada e ter machucado meu pé, e a partir dali eu tenho uma série de situações que vão se suceder, né, que não estavam dentro daquilo que eu espero. Outro exemplo, né, eu tô indo trabalhar de carro, e aí o meu pneu fura, né, rasga o pneu do carro, aquela situação física, né, do automóvel,
ela acaba me gerando um estresse, uma raiva, um incômodo, eu fico irada com aquilo, enfim. Isso tudo são situações que acontecem diariamente e que nos afetam, certo? Nos afetam de maneira direta ou indiretamente. Às vezes uma outra pessoa fala uma coisa sobre a gente e aí a gente descobre que essa pessoa falou sobre a gente indiretamente e aquilo nos afeta, nos magoa, nos deixa triste. Então veja, tudo isso, quando algo nos afeta, uma pessoa, uma situação, um objeto, uma circunstância, esses afetos, eles movem as minhas emoções e os meus sentimentos, que nós já falamos em outras lives. Então as emoções são são aquelas características físicas que eu sinto de imediato, né? Então eu sinto aquele mal-estar, um frio na barriga, começo a transpirar, começo a me sentir mal, enfim, ou fico muito eufórica, né? Fico histérica, enfim. Os sentimentos são mais elaborados, então eu já entendi que eu estou bastante irritada, que eu estou bastante nervosa, que eu estou com medo, que eu estou angustiada. Aí eu vou nomeando e vou tendo os meus sentimentos. Por que eu estou trazendo isso? Porque por mais que as coisas nos afetem, venham de fora para dentro, esses sentimentos, essas emoções, eles são nossos. E não vai adiantar nada eu pegar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus afetos e descontar em outra pessoa ou descontar numa coisa, numa situação e numa circunstância. Por quê? Mesmo eu descontando, esses sentimentos não vão deixar de ser meus, tá? Então, já dizia Aristóteles e São Tomás de Aquino que para que nós possamos educar a nossa vontade e a nossa inteligência, nós precisamos ordenar os nossos afetos. Então, eu diria que a base de uma vida estável começa na educação das nossas emoções e dos nossos sentimentos, daquilo que nos afeta. Além da educação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da educação das nossas paixões, dos nossos prazeres, que nós também já falamos em outros momentos, tá? Então, veja, primeiro passo para eu conseguir ter uma vida mais estável, né? Eu preciso entrar em contato com as minhas emoções e com os meus sentimentos. O que me afeta, quando me afeta e como eu reajo perante essas circunstâncias que me afetam, essas pessoas que me afetam, essas coisas que me afetam, tá? Por quê? Quando eu entro num mecanismo automático, né, de reatividade, que também já foi tema de uma live antiga, nossa, eu só reajo e não ajo, não penso, não faço uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo, eu acabo agindo de maneira impulsiva e às vezes também de maneira histérica, movido pelo esse excesso de emoções e sentimentos. E isso é péssimo. Por quê? Porque a base da nossa estrutura, ela não está nesse sentimento e nessa emoção passageira. Ela está nos nossos princípios, nas nossas convicções, tá? Então, veja, nós necessitamos, primeiro passo necessitamos entrar em contato com os nossos afetos e ordenar os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Como que a gente faz isso? Primeiro entendendo o que eu estou sentindo. Então, eu estou com medo por conta disso. Eu estou com raiva porque uma pessoa falou de forma grosseira comigo. Eu estou triste porque eu fui traída, né, por uma pessoa que eu gosto, a pessoa mentiu para mim. Eu estou com raiva porque eu estou me sentindo injustiçada. Eu estou com inveja, eu estou angustiada. Então, o primeiro passo é identificar, nomear e entender o porquê que eu estou sentindo aquilo. Aí, quando você identifica, nomeia, você consegue ordenar, educar as suas emoções e os seus sentimentos. A chance de você agir de maneira mais previsível e estável quando você identifica as suas emoções, os seus sentimentos e nomeia e orienta eles pela sua razão, pela sua faculdade da inteligência, né? A chance de você agir de forma correta, racional, né, de forma previsível e estável, ela é maior. Em contrapartida, se eu não faço
essa elaboração de emoções, sentimentos, identificação, ordenação, educação, eu acabo tendo atitudes, comportamentos imprevisíveis, né? E que muitas vezes geram consequências, formam ideias que não foram bem elaboradas, e mesmo, às vezes a pessoa fala, mas eu tive uma ideia fantástica perante uma situação, mas aquela ideia de fato não foi tão fantástica, né? Ela não foi tão correta, ela não estava tão de acordo com os princípios, com as convicções. Por quê? Porque foi uma ideia que surgiu no momento movido por excesso de emoções, de histeria, né, de emotividade. E aí, quando isso não é ordenado, normalmente a gente não consegue manter uma estabilidade, tá? Então, veja, necessitamos encontrar estabilidade no meio desse movimento inevitável. Por quê? O que é um movimento inevitável? O movimento inevitável são os problemas, são as adversidades, são as dificuldades que todos nós passamos, né? E aí, como que nós vamos manter essa estabilidade? Aí eu trago para vocês algumas ferramentas que nos auxiliam a mantermos a estabilidade no mundo instável. Quais são essas ferramentas? É preciso eu entender que o mundo é instável, o mundo é mutável, ele se movimenta, ok? E eu vou precisar movimentar, eu vou precisar agir, eu vou precisar tomar decisões, eu vou precisar resolver situações, problemas neste mundo instável, ok? Então eu preciso ter um movimento, eu preciso acompanhar o movimento. Vamos pensar num barco, né, num navio. Ele precisa acompanhar o movimento do mar, da maré, dos ventos. Entretanto, ele mantém esse movimento ali na superfície, mas ele tem uma estabilidade a fundo, né? Ele tem uma estabilidade mais alicerciada, toda a estrutura daquele barco, ao comandante, a todos os marinheiros, e é por aí que a gente tem que trabalhar. Então, eu vou me movimentar nesse mundo instável, entretanto, eu tenho que ter uma estabilidade mais profunda. E onde está essa estabilidade profunda, né? O que é uma estabilidade de fundo? Eu diria que essa estabilidade ela está conectada aos nossos princípios, né, aos nossos critérios, aos nossos valores, às nossas virtudes, à nossa fé e à nossa esperança. Ou seja, a estabilidade ela só vem da pessoa que tem as convicções bem estabelecidas, ela tem convicções sólidas, bem formadas, bem fundamentadas. Mas, Thalita, como assim? Veja, a gente já comentou num outro momento que hoje a gente vive num mundo de excesso de estímulos, né? Estímulos visuais, estímulos auditivos, por meio das mídias tecnológicas, né? Então, celular, televisão, computador, uma série de aplicativos, uma série de informações, que é bem diferente de formação, que a gente já comentou isso também. E esse excesso de estímulo, ele acaba muitas vezes confundindo as pessoas que não estão com essa estabilidade, com essas convicções bem formadas e bem alicerciadas. Por quê? Eu começo a ver uma coisa, né, numa rede social, eu começo a ver uma informação num jornal, eu começo a acessar algum conteúdo e eu começo a ver aquilo com bastante frequência no começo eu falava, gente, mas isso é um absurdo, né, isso daí não é legal, eu não concordo, mas eu começo a ver aquilo e aquilo vai ficando tão frequente que se eu não tomo cuidado, eu passo a achar aquilo, mas puxa, tá tão frequente, tá acontecendo tanto, né? Puxa, então isso é normal. Não, e aí que está o perigo. Porque o que vai manter a minha percepção, a minha capacidade de interpretar essas informações que eu estou recebendo nesse mundo super tecnológico, né? Super rápido que nós estamos vivendo, são os meus princípios, as minhas convicções, os meus valores, né? Os meus critérios, a minha esperança, a minha fé. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ser humano, ele tem essa tendência a ter um comportamento de manada, né? Um comportamento de repetir o que os outros fazem. E se eu não estou bem fundamentada nos meus critérios, eu
eu não fico estável, eu vou agindo conforme as circunstâncias, as emoções, a moda, as tendências. E isso é péssimo, gente, isso é péssimo, porque daí uma pessoa, uma hora ela fala uma coisa, fala, não, então eu vou acreditar nisso. Aí chega uma outra pessoa, traz um outro conceito, então eu vou acreditar nisso. Não, não funciona. O que vai te manter estável no momento de uma dificuldade financeira, no momento de uma doença grave, no momento de um problema familiar, de um desastre, enfim, né, que a vida, a história da humanidade, ela é repleta de desastres, de pandemias, de pragas, de pestes, né, tudo isso é a história da humanidade, de problemas políticos, de problemas de doenças, isso é a história da humanidade, isso é o mundo instável, isso é o mundo mutável, ok? Mas o que vai me garantir a estabilidade? Então, é eu formar as minhas convicções e os meus princípios. E vocês bem sabem que eu sou uma pessoa cristã, sempre fui católica, apostólica, romana, né? Tive uma época que eu estava um pouco afastada, já faz um tempo que eu voltei, mas a base da minha formação cristã foi a Igreja Católica, desde pequenininha. Minha família sempre foi católica. Então eu digo que a base de uma estabilidade começa na visão cristã, né? Na filosofia transcendental e antropológica. Por quê? Vou dar um exemplo bem simples. Eu não vou filosofar muito com relação à escritura, porque eu não me caracterizo uma pessoa que tem o domínio sobre a Sagrada Escritura. Eu estudo, mas eu ainda não tenho domínio. Mas eu vou trazer para vocês um conceito que pode ser que tenha bastante significado para algumas pessoas quando a gente fala de estabilidade. Qual que é esse conceito? O conceito de filiação, né? Quando eu entendo o conceito de filiação na visão antropológica e transcendente, eu sou filha de alguém. Então, eu sou filha de um pai, de uma mãe, né? E aí, quando eu penso nessa visão mais transcendental, eu sou filha de Deus. E uma vez que eu sou filha de Deus, existe uma pessoa, existe um ser, né, no mundo que quer mais, que quer que eu me dê bem, que quer que a minha vida seja boa, repleta de virtudes, de alegrias, de sucesso do que Deus. Então, essa visão cristã, ela é uma visão muito otimista da vida. Veja, por mais que eu passe por problemas, por dificuldades, por adversidades, uma vez que eu tenho esse conceito de filiação, de que eu sou filha de Deus, né, onipotente, todo-poderoso, e que Ele quer o melhor de mim, que Ele me oferece os dons, as provações, para que eu evolua, para que eu cresça na vida, eu tenho uma visão muito otimista. E isso me faz ter convicções de que as dificuldades, os problemas, eles são superáveis, né? Porque eu tenho uma fé, eu tenho uma esperança, eu acredito. Eu tenho uma perspectiva maior, uma perspectiva transcendente. Então, é comprovado, não só teologicamente, mas cientificamente, que as pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, né, que têm essa conexão com o transcendental, com Deus, elas têm uma estabilidade maior perante aos momentos instáveis da vida, né? Que a gente já disse, entre eles, saúde, doença, problemas financeiros, problemas emocionais, familiares, entre outros. Veja, essa filiação, ela é a base já de uma educação, de uma perspectiva otimista da vida. Então, Deus é a pessoa que mais quer o meu bem, que mais quer que eu cresça, que eu desenvolva, que eu seja uma pessoa boa, que eu pratique o que é certo, que eu procure a verdade, que eu fale a verdade, né? E aí, isso gera o quê? Uma estabilidade. Isso alimenta a minha fé, alimenta a minha esperança, alimenta o meu amor. Isso me gera uma estabilidade interna perante as circunstâncias da vida que são instáveis, dentro da minha casa, do meu trabalho, nas minhas relações afetivas, profissionais e aí por diante, tá? Além dessa visão cristã de filiação, de que Deus quer o melhor para mim, então já é uma visão otimista da vida, e isso me faz ter mais esperança perante aos problemas de dificuldades, eu tenho a visão filosófica. Então, quando a gente estuda Aristóteles, quando a gente estuda Platão, vários filósofos, entre eles
o Jordan Peterson, agora eu tô lendo um outro que é esse Peter Kreeft, maravilhoso esse filósofo também, Roger Scruton, entre outros, a gente passa a entender as leis naturais, né? Os conceitos morais, a verdade, que existe uma verdade absoluta, que existem princípios, que existem valores, e uma vez que eu passo a compreender esses valores, a praticar esses valores, eles me fortalecem, eles me preenchem, né? Então, o que é conhecer, praticar e entender? Então, eu entendo os conceitos relacionados à bondade, ao bem, à honestidade, à humildade, à verdade, ao belo. E aí eu vou vendo o quanto que isso, dentro da história da humanidade, anos antes de Cristo e até hoje, o quanto isso gerou bons frutos quando comparado com aquelas pessoas que não tinham crenças, sejam elas filosóficas ou até mesmo cristãs, tá? Então, essa perspectiva também filosófica, ela me mostra, ela me abastece de valores, ela me abastece de princípios, de critérios que fortalecem a minha personalidade, fortalecem a minha visão moral com relação ao mundo e me mantém estável, porque eu não vou ficar oscilando, eu não vou seguir uma moda, eu não vou seguir uma tendência, porque eu vi uma pessoa fazendo isso, porque eu vi a família X, Não, aquilo é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu pratico, certo? Além da visão cristã, antropológica, transcendente, a visão filosófica, compreender um pouco da história da humanidade, estudar um pouco as biografias de pessoas que se manteram estáveis perante as instabilidades do mundo, as instabilidades históricas, né, os problemas todos que enfrentaram, e entender aonde elas se alicerciavam. Se você buscar fazer uma busca histórica dessas biografias, imperadores, santos, enfim, filósofos, você vai ver que a maior parte deles eram muito fiéis aos seus princípios, aos seus valores, aos seus critérios, e tinham muita constância nisso, muita esperança, né? E trabalhavam de forma bastante ativa, forte, para serem pessoas do bem, tá? E aí eu já disse em outras lives, e vou complementar hoje, que uma outra forma de você aprender e você se tornar uma pessoa mais estável nesse mundo mutável, nesse mundo de problemas, de dificuldades, é você ler, né? Ler bons livros, bons clássicos. Um livro, um bom clássico, bem escrito, ele traz situações, ele traz histórias, ele traz problemas, ele traz resoluções, ele traz valores, princípios, ele gera um abastecimento do nosso imaginário, do nosso intelectual, e é como se a gente usasse aquilo como um repertório de vida. Então, quando você vê uma biografia, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, quando você lê Jordan Peterson, eu tô falando alguns aqui, mas tem vários outros, né, Roger Scruton, esse que eu tô lendo agora do Peter Kreeft, C.S. Lewis, Chesterton, você abre as possibilidades, né, de compreender vários fenômenos, várias situações, vários problemas, porque ele te dá ali não só o problema, ele não te expõe só o problema, mas ele te expõe, ele faz com que você pense e reflita sobre aquela situação e te leva por um caminho a buscar como resolver aquilo, né? Como se fundamentar perante todas essas circunstâncias e ter sucesso e ter estabilidade para viver de maneira virtuosa nesta vida, neste mundo instável, tá? Então, para finalizar, que eu tenho mais 5 minutos, esse tema é denso, tá, gente? Ele é bem denso. Eu já disse numa live anterior que no final do ano passado eu passei por uma situação desagradável, né? E aí eu fiquei muito desesperançosa, com muito medo, muito angustiada. E eu falo que o que me manteve bem para que eu
tivesse um combustível para eu acordar todos os dias, pisar os pés no chão, levantar para cuidar da minha família, da minha casa, ir trabalhar, foi a minha fé, tá? Foi a minha fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, na Nossa Senhora, a minha Ave Maria, o meu Pai Nosso, o meu terço, a minha homilia. Esse foi um remédio, foi um remédio para minha alma, para o meu espírito. A cada dia eu senti, eu mesmo não tendo vontade, eu sentia que eu estava sendo alimentada, que ele estava sendo o melhor remédio para o meu espírito, né? Nessa concepção que a gente pensa de estabilidade antropológica e transcendental, o homem não é formado por corpo, alma e espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito, né? E como que a gente cuida do corpo? Se alimentando bem, dormindo corretamente, fazendo atividade física, né? Tratando as doenças, enfim. Como que a gente alimenta a alma? Se abastecendo de princípios, de valores, de filosofia, da Sagrada Escritura. E como que a gente alimenta o nosso espírito? Gente, com a fé. É fé. Então eu preciso ter essa perspectiva otimista da vida, de acreditar que eu tenho uma pessoa que me ama, que tá aqui cuidando de mim, que tá aqui, que é o meu melhor. É isso que vai me manter estável, é isso que vai me manter firme, forte perante as diversas situações da vida. Então veja, para a gente manter a estabilidade, a gente precisa ter bons critérios, bons valores, bons princípios, sermos educados nas virtudes, entendermos, estudarmos a importância da fé, da esperança, nos aprofundarmos em literaturas filosóficas, antropológicas, transcendentais, também na Sagrada Escritura. É isso, essa compreensão de que eu sou filiada, eu tenho uma filiação, é uma visão muito otimista da vida. E se eu tenho essa visão otimista da vida, por mais que eu tenha problemas políticos no meu país, por mais que eu tenha problemas de doença na minha casa, por mais que eu tenha problemas financeiros, no meu trabalho, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus motivos pelos quais eu preciso, pelos quais eu vou lutar nesta vida, tá? E para fechar, eu trouxe aqui um trechinho que eu gostei muito desse livro. Eu tô numa fase que eu quero trazer trechos de livros para vocês. Então esse livro aqui, As Três Filosofias, do Peter Kreeft, que ele traz a vida com a vaidade, a vida com o sofrimento e a vida como o amor. E aí ele fala o seguinte, olha: a ética antiga sempre lidava com 3 questões. A primeira, né? Primeiro, os navios devem saber evitar colisões entre si. É a ética social, e tanto os filósofos modernos como os antigos tratam dela. Segundo, devem saber manter-se em boas condições e evitar naufrágios. É a ética individual. Virtudes, vícios, construção do caráter. Ouvimos os filósofos modernos falar muito pouco sobre isso. E o terceiro, e mais importante de tudo, os navios devem saber por que a esquadra está no mar afinal. Qual é a sua missão? Qual é o seu destino? Qual é a sua tarefa, né? É a questão de sumo bem. Ou seja, para nós alcançarmos uma estabilidade no mundo instável, nós precisamos entender a nossa missão, o nosso chamado, a nossa vocação. E para a gente saber isso, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa buscar a Sagrada Escritura, buscar a filosofia, buscar os clássicos, né? Praticar uma série de hábitos bons que vão fazer com que a gente consiga progredir e encontrar a nossa estabilidade. Então eu deixo aqui para vocês uma mensagem de que é possível sim se manter estável num mundo instável, num mundo mutável, desde que você tenha uma visão transcendental desse mundo, desde que você ame a sua tarefa, desde que você ame a sua missão. E aí você vai precisar entender que a estabilidade é uma tarefa, né? A estabilidade
ela é uma missão de vida. Ela que vai, você vai acordar diariamente e vai pensar nessa tarefa para poder conduzir a sua vida e a vida das pessoas que te cercam da melhor forma possível. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva, porque a live era para acontecer ontem e eu fiz hoje. Mas é isso. Então, até semana que vem. Depois que passar as férias aí, eu vou me organizar para fazer uma live na quinta-feira, na hora do almoço, para a gente tratar assuntos mais pontuais com relação à educação de crianças e adolescentes. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais, gente!